Fala, galera. Bom, hoje eu vou fazer aqui uma aplicação simples, mas que dá para a gente tirar conhecimento aí. Aqui sobre a Sync Storage, né? Ou seja, aí o armazenamento aí do celular, né? Para a gente salvar informações, persistir dados. E também sobre re-renderização de flat list, né? Ou seja, quando eu tenho ali uma flat list e eu preciso que os dados dessa flat list sejam atualizados, né? na interface, né? Sei lá, acrescentar mais dados nessa lista ou tirar dados dessa lista e isso refletir na tela do celular. Então, tenho aqui 3 inputs, né? Tipo um formulário. Então, vou ir preenchendo, ele vai criando aqui os itens. Sei lá, vou botar aqui um e-mail qualquer e o número de telefone. E aí ele preenche. Isso aqui já está salvo no Async Storage. E aí, se eu clicar, ele deleta, beleza? Então, essas são as funcionalidades que a gente vai ver. A alteração da flat list, né? Ou seja, renderizar novamente assim que um novo dado é inserido ou retirado, e salvar no Async Storage. Então, vou pausar aqui esse app, e aí eu estou fazendo isso aqui, o start nele. É a mesma coisa, né? Sendo que ele é do zero aqui. A única coisa que eu fiz nesse projeto foi criar o projeto e limpar aqui, retornar só um text. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desabilitar o Yellow Box, né? Aquelas caixinhas amarelas aqui de warning que ficam aparecendo, porque eu vou colocar o Async Storage direto do React Native, né? E como ele está depreciado, né, nas versões futuras não vai dar nem para importar do React Native, vai ter que importar direto da lib lá, diferente. Ele fica dando aqui alerta. Então, só para agilizar o processo e não ter que ficar instalando biblioteca, eu vou colocar assim mesmo. Então, isso aqui você pode colocar em qualquer lugar do projeto, que ele vai desabilitar esse Yellow Box. Aqui do meu React, eu já vou importar aqui useEffect, porque eu vou estar dando fetch dos dados que eu vou salvar no Async Storage, assim que eu montar a tela. Vou ter o Style Sheet. Esse Style Sheet aqui, como a intenção da aula não é ficar fazendo estilos, ensinando estilos, eu vou copiar aqui e eu vou colar os estilos aqui que a gente vai usar, beleza? Não é também nenhum estilo super pensado, né? Na verdade é um estilo bem nada a ver, digamos assim, só para a gente poder diferenciar as coisas. Além disso, eu vou ter aqui, né, o input, então text input, para preencher os dados, né, nome, e-mail, telefone. Eu vou ter a minha flat list para renderizar os itens. Text eu já vou ter um touchable opacity, que vai ser cada item da lista, eu vou poder clicar neles. E eu vou ter aqui o async storage. Ele está arriscadinho porque já está depreciado a importação direto do React Native. Beleza? Então é isso que eu tenho. Começando a montar aqui a tela, né? O que é que eu vou ter aqui na minha tela? Eu vou primeiro construir aqui, colocar uma view que vai englobar todo mundo. Beleza? Vai ser aqui o container do app, vai ser esse cara daqui. Que vai ter um flex 1. Vou dar aqui então um style. Vai ser styles.container. Dentro dessa view eu vou ter uma outra view que vai ser para eu colocar os meus inputs, né, os meus formulários. Então, styles.formContainer. E aí vamos colocar os campos de texto, né, ou seja, os inputs aqui. Então, vou ter aqui 3, beleza? Primeiro aqui vai ser name, nome. O segundo aqui, vamos preencher um de cada vez, né? Então, ele vai ter aqui um estilo de styles.input. No onChange text dele, eu vou salvar o valor que eu estou escrevendo nesse input, certo? Então, a gente tem acesso aqui ao texto, e eu vou dar um set name com esse texto, beleza? Eu já vou criar aqui, né, os meus estados para cada input, então const name set
name, use state, começa aqui com string vazia, e aí eu vou ter também e-mail, set e-mail, set phone e o meu phone, beleza? São os 3 inputs que eu vou ter. Então aqui nesse placeholder vai ser e-mail, styles.input e um change text, vou pegar o texto, daqui um set e-mail com esse texto. Colar aqui embaixo. Esse daqui vai ser phone. E aqui eu vou dar um set phone com texto, beleza? O ideal não é fazer inline, né? Esse set name, set e-mail. O ideal seria fazer uma função aqui. E aí, nessa função passaria aqui o dado, né? O texto em si. E uma flagzinha aqui, tipo assim, name, né? Que seria tipo assim, o tipo, o tipo do dado, né? Se chamaria de data type, por exemplo. Para que essa função pegasse, se for name, dá um set name. Se for e-mail, dá um set e-mail, assim por diante. Mas para a gente só aproveitar aqui o intuito de aprender, a gente faz desse jeito, mas você pode aí depois refatorar e criar uma funçãozinha para estar fazendo isso aqui, só chamar a função em cada onChange text, beleza? Então, no onChange text eu vou salvar esse valor. Vamos salvar aqui para ver como é que ele está ficando. Beleza, tem os 3 campos aqui. E eu vou apresentar esses dados na flatlist que eu vou ter embaixo, certo? Então, abaixo dessa view aqui, eu vou ter o meu flatlist. E o flatlist, ele tem, acho que dois props aí obrigatórios, que no caso é data, que é de onde vem os dados para essa flatlist renderizar. Eu vou chamar aqui de form data, ou seja, dados do formulário, né? Vai vir daí. E eu vou ter aqui o meu render item, que eu vou criar aqui uma função render item, que retorna, né? Um JSX. O key extractor, não é obrigatório, mas é interessante a gente colocar. Ele vai pegar cada item e vai fazer string no item, ou seja, vai pegar o valor que tem no input e vai dizer que é um string, para ele considerar isso como sendo a chave. Né? Já que cada item, nesse caso aqui de um projeto simples, a gente sabe que vai ser diferente um do outro. Ok. Então, por agora é isso. Então, vamos criar esse form data aí. Beleza? Nesse form data, como é que a gente vai fazer aqui? Coloca ele aqui debaixo. Const form data, set form data. Use state, ele começa como um array vazio. Beleza? Então, no meu... quando eu fizer um change text, eu vou salvar os dados desse input e aí eu vou depois salvar nesse form data aqui o valor desse input, mas só quando eu parar de digitar, né? Porque senão, toda vez que eu digitar uma letra, ele vai pegar essa letra no change text, então, sei lá, meu nome é Pedro, aí eu clico aqui no input e escrevo Pedro. Ele vai estar salvando toda vez isso, cada letra que eu digitar, ele vai salvar P, depois PE, depois PED e assim por diante. Então, não vai formar uma palavra, ele vai letra por letra e depois no final, Pedro, de uma vez só. Então, não é isso que eu quero salvar como o meu nome para o formulário. No meu formulário eu quero só Pedro inteiro, e não enfim, entende? Então, para isso, eu vou ter aqui uma prop chamada onEndEditing. Então, nesse onEndEditing, eu vou executar aqui uma função chamada onEndEditing também, passando aqui uma flagzinha para ele dizendo que eu estou executando aqui no input de name. Beleza? Porque desse jeito eu crio uma única função e posso repassar para todos os outros inputs. Então aqui vai ser e-mail e aqui vai ser phone, beleza? Então
Estou com a funçãozinha criada, né, para acontecer nesse onEndEditing. Então, function onEndEditing. Essa função vai receber aqui o data type, no caso, beleza? Ou seja, se é nome, se é e-mail, se é telefone. E vai executar aí, vai preencher esse form data aqui com o valor que eu preenchi no input. Beleza? Antes disso, eu vou fazer o meu render item, né? Ou seja, o que eu vou renderizar aqui na minha flat list. Ou seja, esse cara aqui. Então, nesse render item, eu vou criar aqui minha function render item, que ela recebe aqui o item, beleza? E o index. E aí, eu vou retornar aqui o meu botão, certo? O meu touchable opacity, porque como a gente viu, a gente vai criar um botão para cada item dessa lista. No meu touchable opacity, eu vou colocar aqui um style nele de styles.button, beleza? Aqui dentro o texto dele, ele vai ter aqui um text que vai renderizar esse item, tranquilo? Ok, então isso aqui é para o meu botão. Vamos ver aqui se ele já faz alguma coisa. Então, Pedro... Ah, tá. Não acontece ainda porque eu ainda não fiz aqui o onEndEdit. Então, vamos lá. Aqui no onEndEditing, qual vai ser a lógica dele? Eu vou receber aqui esse data type e eu vou fazer um switch em cima desse data type. Então, switch em cima do data type. Se eu pegar aqui o case de name, né? Se eu tiver no input de name, vou fazer uma verificação primeiro, né? Porque esse onEndEditing, se eu clicar aqui no campo e depois clicar em outro, ele já vai executar aqui para esse input de cima, mesmo que eu não tenha escrito nada. Ele vai considerar que eu cliquei e fui editar. Quando eu desfoquei dele, cliquei no outro, ele vai executar um onEndEditing. Então, se eu não preencher nada, ele vai salvar essa string vazia. Então, o que eu vou fazer? If o name.length for menor do que 1, ou seja, se eu não tiver escrito nada, né? Esse name daqui é esse cara daqui, né? Ou seja, é onde está salvando o valor desse input de name. Se o name for não tiver nada, eu vou dar só aqui um return. Então não vou fazer nada, né? Se não, eu vou dar aqui um set form data. Eu tenho que salvar tudo que eu já tenho. Então vou manter o que eu já tenho no meu form data mais o nome, beleza? E aí eu vou fazer isso aqui para os outros caras também. Eu tenho sempre que lembrar de botar o break, senão ele vai executar todos os casos sem parar. E-mail faz a mesma coisa, sendo que aqui vai ser e-mail.length e aqui vai ser e-mail. Você percebe que eu estou repetindo o código, né? Está sendo a mesma coisa. Então dá para a gente criar uma função para fazer essa verificação também. Beleza? E aqui ele vai colocar o fone. Tranquilo? Então é isso que eu vou fazer aqui para o meu set form data. Então, aqui no meu input, salvei o valor, executei o onEndEditing para name, por exemplo. Aí ele vai chegar aqui, onEndEditing. Data type vai ser name, então vai cair nesse caso daqui. Se eu escrever alguma coisa, ele vai colocar dentro do formulário, setFormData, beleza? E o setFormData é quem vai estar fornecendo os dados para essa minha flat list. E o que minha flat list vai renderizar para cada dado do meu form data vai ser o que tem no meu render item, que é um touchable opacity contendo o valor desse elemento. Então vamos ver se ele já está funcionando aqui. Já ficou roxinho ali porque já está funcionando. Então Pedro, nada acontece, mas quando eu desfocar ele vai executar o onEndEdit. Beleza, perfeito. Executou, adicionou meu dado. Se eu executar aqui o e-mail e clicar fora, tá. Ele adicionou, mas não colocou o nome. Nesse aqui ele colocou. Deu algum probleminha aqui, deixa eu ver. 7,5, text on edit e-mail. Não entendi qual foi a bronca. Tá.
e-mail. Eu não vou colocar esse case de for, vou colocar... Pera aí. Ah, tá. Saquei. Aqui é fone. Beleza. Name, com name, e-mail, e-mail, fone, fone. Beleza. Deixa eu dar um reload e ver como é que ele tá. Pedro, e-mail e o fone. Beleza. Tá funcionando. Tranquilo. Então, meu render item está funcionando. Agora, o que eu preciso fazer é salvar isso no local storage, beleza? Então, para isso, eu vou criar duas funções. A store data, que eu vou chamar em cada caso, né? Então, para cada caso, preenche name, vou salvar name, vou salvar e-mail, vou salvar fone. Eu tenho que salvar tanto no meu form data quanto salvar no async storage, né? Para que se eu atualizar a aplicação, eu sair dela, fechar, voltar, ele continue persistindo os dados. Então, eu vou criar aqui a função chamada store data, então async function store data. Essa função store data ela vai receber o dado, que é para salvar, e o tipo do dado, né? Para poder diferenciar entre nome, e-mail, enfim. Então, esse store data eu vou ter aqui um try catch. Aqui no meu try, o que é que eu vou tentar fazer? Await, né? Porque é uma chamada assíncrona, essa aqui do async storage. Para eu salvar um item, eu vou dar um set item, passando a chave, né? Ou seja, o nome que eu vou conseguir acessar aquele valor no meu banco de dados, né? Então, assim, quero acessar o valor de nome, então data type vai ser esse name, né? Então, assim, como é que eu vou buscar a informação de nome no meu banco de dados? Eu tenho que buscar pelo nome, tenho que buscar pelo username, por exemplo. Então, isso é a chave que eu vou colocar. E o dado que eu vou salvar, beleza? E aqui no catch eu vou pegar o erro e aí eu vou simplesmente aqui dar um... Que danado é isso? Eu vou simplesmente aqui dar um alerta em erro ao salvar informação, por exemplo, beleza? Então esse é meu store data. Esse meu store data eu vou chamar ele aqui em cada caso também, então store data, passando aqui name, né, que é o valor para o name, né, do meu state, passando o name e o data type que eu já estou recebendo nessa função aqui em cima, beleza? Que vai ser name. Vou passar aqui para o meu e-mail e para o meu fone também. Aqui em e-mail vai vir de e-mail e aqui em fone vai vir de fone. Tranquilo? Então, meu store data já deve estar fazendo essa função. Tá ok, né? Vou fazer, vai salvar a função, mas eu não consigo te provar rápido aqui, né? Que isso está sendo salvo. Então, para isso, né? Qual é a intenção também aqui da aplicação? É que quando eu entrar, eu mostro esses dados já. E para eu fazer isso, eu tenho que usar o useEffect. Então, eu vou criar um useEffect que toda vez que eu entrar na tela, ele vai puxar os dados desse async storage, né? Desse banco de dados, e vai jogar em tela. Então, eu vou criar aqui em cima o meu useEffect. E esse meu useEffect, ele vai executar uma função que eu vou criar aqui, chamada de fetch. Beleza. Esse fetch, ele vai buscar os dados do async storage. Então, async storage.get item. Beleza, vou pegar a chave name, que está armazenando o name que eu cadastrei. Vou pegar aqui a chave e-mail e a chave fone. Aqui, e-mail e aqui fone, beleza? Então, peguei todos os dados do meu banco de dados e agora, se tudo estiver preenchido, se nenhum desses dados for nulo, ou seja, eu só vou pegar e mostrar em tela se houver algum valor, né, para também não dar erro, enfim, não ficar espaço em branco, não dá nada, se tudo estiver preenchido. Então, se name for diferente de nulo e e-mail for diferente de nulo e
phone for diferente de nulo, aí sim eu vou dar um set name com name, set e-mail com e-mail, set phone com fone. Beleza? E também vou dar um set form data, né? Para poder renderizar na minha flat list. Então, eu vou pegar aqui o meu form data já, vou manter ele e vou adicionar name, e-mail e fone. E depois que eu criar essa função, eu tenho que chamar ela. Fetch. Estou criando aqui, estou criando a função e chamando ela logo em seguida dentro do meu useEffect, porque useEffect não pode ser assíncrono. Então, como essa função tem que ser assíncrona, eu estou criando e estou chamando ela logo em seguida aqui dentro. Vamos ver se isso já está funcionando. Tá, deu algum pau aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu estou tentando renderizar algum objeto nisso que eu estou entendendo. Certo, está faltando um await aqui, que a gente está na chamada assíncrona. Deixa eu ver se isso já faz alguma diferença. Beleza, já fez diferença. Esse era o problema. Então vamos lá. Escrever aqui Pedro. Adicionou e-mail, arroba, e-mail, sei lá. E o número de telefone. Perceba que ele está com foco aqui, então ele ainda não adicionou, ainda não bateu aqui, ó, nessa função. Essa função só vai acontecer quando eu tirar do foco dele. Então eu vou clicar fora. Foi adicionado, beleza? Vou atualizar o app para ver se já está salvando no storage aí. Beleza, já está salvando o storage, vocês podem ver aqui, ó, já retorna as informações que eu tinha preenchido. Por quê? Ele está fazendo o store data e no meu useEffect aqui, ele está puxando esses dados e está jogando dentro do meu form data, que alimenta a minha flat list. Sendo que agora eu vou fazer uma coisa. Como é que eu posso limpar esses dados daqui, né? Adicionei, mas eu quero trocar, quero tirar. Então, aqui no meu botão, eu vou criar aqui um press e ele vai executar o handle clear form. Beleza? Então, function handle clear form. Isso tem que ser assíncrono. Então, await async storage ponto clear, ele vai limpar tudo. Eu vou colocar o form data como array vazio agora também. E isso aqui deve funcionar já. Beleza? Ele deu um errinho aqui, mas só porque ele atualizou mantendo o estado, né? Então, por isso que ele deu isso. Tá aqui, vou clicar em um botão e ele deletou tudo. Se eu atualizar o app, a gente pode ver que ele mantém limpo. Então, meu banco aí de dados do telefone está limpo novamente. Tranquilo? Como vocês podem ver, tá tudo funcionando, né? A ideia é essa, fazer funcionar. E agora fica aí para vocês na tarefinha de melhorar esse código, né? Por exemplo, criar uma função que faz toda essa verificação aqui, para não estar repetindo esse código. Que mais? Aqui, ó, esse async storage get item, dá para pegar o get all keys, que tem no async storage, só já na documentação. E, enfim, tem coisa aí que dá para ir melhorando, né? Tirando aqui, ó, esse set name de inline e assim por diante. Beleza? Então, a gente conseguiu ver aí essas questões nessa aula de agora. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dica e sugestão, dúvida, só mandar aí nos comentários. Beleza? Valeu!